Galera do Se Liga, hoje estamos aqui com esse cenário nordestino porque nós iremos falar de Maria Zenaide, produtora, atriz, cantora, mãe, fotógrafa, diarista. Mentira, essa parte é tudo mentira. E uma parte que ela não gosta de falar, mas ela fez, então eu vou comentar da mesma forma. Por que não autora também? Por que não? Porque não é ótimo. Uma resposta bem sucinta, né? Tipo, eu não quero falar disso. Não, não é. Por que não? Não. Tá, tudo bem. Então, dito essas palavras que Sandro já disse pra galera, quem é Maria Zenaide? Eu tinha medo de um negócio desse. Eu acho que a gente se descobre a cada dia. Não tem uma Maria Zenaide assim definitiva. Até hoje eu estou me descobrindo, pensando coisas, fazendo coisas, ou querendo fazer coisas. E essa história do autora é porque não mesmo. Que eu estava comentando com eles que eu fiz parte de um grupo, um projeto do Wilton, de esquetes que a gente desenvolveu na FEUP, sob a coordenação da professora Norma, que foi maravilhoso. Foram 2 semanas de esquetes. E eu participei com um esquete chamado Filhos. E eu fiz esse sketch porque eu fiquei com preguiça de ficar procurando autor e tal. E Filhos é uma coisa que eu me sinto quase que uma autoridade, já que eu tenho um monte de filho, um monte de neto, enfim. Mas eu não sou autora por conta disso, né? E se eu for querer ser bastante honesta, eu nem escrevi. Então, eu só fui lá e falei. Então, eu não sou autora, ainda não. Então, já que você entrou nesse caminho de filhos, como é a Maria Zenaide? Mãe, avó, dona de casa? É uma pessoa extremamente chata. Muito chata, assim. Eles me acham muito chata. E se eles me acham, a autoridade são eles, né? Eu não acho, eu continuo discordando deles. Mas eles acham, então eu devo ser realmente muito chata. Porque eu sou muito chata em outras coisas. Eu não consigo ser uma mãe colega, eu não consigo ser uma mãe amiga, de ficar contando intimidade, não consigo. Eu acho que por mais que a gente queira ser diferente das nossas mães, e eu sempre quis ser diferente, porque eu discordava de muitas coisas, das atitudes da minha, como muitos de nós discordam, né? Mas eu me via de vez em quando repetindo as mesmas frases, fazendo as mesmas coisas. E eu acredito também que tem umas coisas, o que a gente chama de valores, né? Esses não mudam, esses são imutáveis. Então, hoje, por mais liberal que a gente esteja, as mães, os pais, os filhos, todo mundo achando que pode fazer tudo, e talvez até possam, mas eu continuo não concordando com isso, que a gente pode fazer tudo. A gente até pode, mas a gente não deve fazer tudo. E eu acho que o papel da mãe, o mais importante é exemplificar, é dar uma direção. A gente não vai conseguir nunca, eu acho, a gente ter o filho que a gente gostaria que ele fosse, né? O filho que a gente... Por quê? Porque isso é impossível. A gente teve o filho, a gente pode indicar caminhos, a gente pode... enfim, mas a vida é deles, a história é deles. Então, eu acho que é um exercício de humildade que nós pais temos que praticar. E eu não pratico isso muito bem. Nós temos que praticar esse exercício. A vida é deles. E nesse sketch que eu fiz, a gente fala disso também, de você estar disposta e disponível a recebê-los quando eles fizerem alguma coisa que não seja muito bem aceita pela sociedade, as escolhas deles, as escolhas de qualquer forma, escolha profissional, escolha sexual, tudo isso. Eles têm que saber que podem contar conosco naquela hora mais necessária e a gente tem que estar ali para apoiá-los. Agora, mas era isso que eu queria? Quem sou eu para querer alguma coisa? Né? Quer dizer, como é que eu posso querer ter um filho perfeito se eu não sou perfeita? Sim. Ou como é que eu quero ter um filho que haja de determinada forma que eu nem consigo agir dessa forma? Né? E às vezes, se eu estou agindo dessa forma, essa forma é a correta para mim. Não tem que ser para eles.
Então, é essa parte que é a parte difícil que eu acho do pai, principalmente da mãe, é respeitar as escolhas e a forma de vida que os filhos da gente escolhem. Por falar nos filhos, quantos filhos? Só 5. Não Podia tinha ser mais. pouquinho. Não tinha televisão porque o negócio é bom mesmo. As Enfim, duas tinha coisas. televisão. As duas coisas, é porque o negócio é bom Tinha mesmo. televisão. Tinha televisão, mas vamos fazer outra coisa que é vamos fazer melhor. outra- às Natural de Pernambuco, vezes. Natural de Pernambuco. uma cidadezinha chamada, Chamada Henrique Dias, que nem é cidade, é um vilarejozinho. Vilarejo é uma coisa mais chique, tá parecendo uma coisa mais europeia. Um cantinho lá, que era município de Sertânia, porque são 2 ruas, uma igreja, 2 escolas, um cemitério, uma estação de trem e acabou a cidade. A cidade, acabou. E aproveitando que a gente ainda está falando de Maria Zenaide, não a artista, como surgiu o palavrão na sua vida? Olha, gente, eu fiquei famosa na Paixão de Cristo, e eu soltando os palavrões lá, que o povo ficava assim. E eu falei, gente, mas por que eu estou assim? Não, E se quiser soltar aqui no Se Liga, a gente não se importa, não. Não precisa, agora não precisa. Mas é porque ele vem naturalmente. Eu acho que ele surgiu muito tarde na minha vida, bem tarde, porque eu não gostava, eu achava muito feio, mas eu achava muito feio mesmo, muito feio mesmo. Então, isso quer dizer que eu não sou... Eu até falo lá em casa, quando eu falo assim, mas você é muito... Eles usam um termo como se eu fosse uma pessoa atrasada, como se eu fosse uma pessoa que... Eu falei, não, mas eu sou careta, você é muito careta. E eu sou, engraçado, eu sempre fui muito careta. Apesar do que as pessoas que me conhecem me acham uma pessoa extremamente aberta a tudo. Não é verdade, não é verdade. E até porque a gente deveria ser assim, né? Você que lida com arte deveria ser dessa forma. Mas eu não sou dessa forma, não. E o palavrão surgiu de uma forma assim, libertadora. Eu percebi que era muito bom falar isso, muito gostoso. E hoje eu fico falando, gente, eu acho que eu até exagero. Mas hoje eu não vou falar aqui, prometo que não vou falar. Não, mas realmente, falar palavrão é libertador. Cara, Às vezes tem palavrão que ele cabe mais do que uma outra palavra. Não é verdade, não é verdade. Perde o sentido da frase. É verdade. E anima, dá uma... Né? Tá, mas aí o palavrão ele entrou na sua vida através do... O porquê? Você deu um tropicão? Ou... Não, tropicão nenhum. Não lembro qual foi a situação, mas de repente eu me vi falando aquilo e falei, oba, isso é bom. É legal, achei muito legal. Isso é bom. Mas porque eu achei muito legal. Foi tipo, falei, mas é bom. Não, mas eu nem botei a mão na boca, eu falei e tá falado. Porque assim, eu sou difícil de fazer determinadas coisas que eu acho que... Mas depois que eu faço, tá feito. Não peço Para quem não era acostumado te ouvir xingando, quando você passou a xingar, como é que foi? Não sei, o pessoal achou muito estranho. O pessoal da família achou muito estranho. Muita gente acha estranho até hoje, mas meu filho acha o máximo, porque ele fala tanto. E aí, outro dia, eu encontrei com ele, estava com um amigo, ele falou assim, e uma amiga, eu falei assim, não, pode falar palavrão, minha mãe fala palavrão pra cacete. Enfim. E aí eu achei engraçado nele falar isso, porque ele acha isso natural em mim, porque é natural nele. Não porque seja natural em mim, mas porque para ele é muito natural. Aí eu achei interessante isso. Às vezes Então agora a gente vai falar um pouco sobre a carreira. São 40 anos de carreira, ou um pouquinho mais, Não, né? mais, é um pouco mais. Quando foi que iniciou sua carreira artística? Na escola. E assim, o que eu acho mais interessante nisso é que numa escola pública, em Arco Verde, que aí eu já tinha saído de Henrique Dias e ido para Arco Verde. Arco Verde já é uma cidade, mas mesmo assim, à época era uma cidade pequena. E eu entrei no ginásio muito cedo, eu fui alfabetizada pela minha avó, então quando eu fui para a escola eu já era alfabetizada e tal. E eu me considerava uma pessoa inteligente, eu sempre fui meio ou bastante audaciosa, prepotente, essas coisas. Eu sempre fui assim. Claro que depois, com o tempo, eu percebi que... Eu achava até que eu era um gênio. Teve uma época que eu achei, gente, você é um gênio.
E hoje eu tenho certeza que não sou um gênio, tenho certeza que não sou essa inteligência toda, mas eu sou uma pessoa observadora. E eu tive um professor de história que eu nunca vou esquecer desse professor, Giovanni Porto. E era a matéria que eu mais gostava, porque ele dava aula e eu sabia toda a aula depois no final, e no dia da prova eu me dava muito bem. Por quê? Porque eu entendia e eu gostava. Minha dificuldade sempre foi nas exatas. Eu até hoje não sei como eu conseguia passar, porque eu tinha nota vermelha, eu ficava em recuperação, ainda tinha a tal da segunda época no meu tempo, então eu passava por todas as etapas, eu só conseguia passar na segunda época, isso precisando de muitos pontos, não era de poucos pontos. E aí um belo dia, tinha uma festividade na escola e eu resolvi montar um minueto. Eu não tinha ideia do que fosse um minueto, mas eu ouvi a música e eu falei, gente, isso é muito antigo, isso é muito bonito. E eu tinha uma colega e ela tinha posses, né? Porque numa cidade pequena tem o médico que é rico, tem o dentista que é rico, tem o advogado que é rico, e tem aquela família rica que tem fazenda, que é dona da terra toda, que não sei o quê. E essa minha colega, ela tinha posses. E eu percebi que ela tinha uns figurinos lindos, figurinos de veludo, umas coisas bonitas. E eu montei um minueto na escola e ficou muito bonito. Aí eu fiquei empolgadíssima. Aproveitando, muita gente não sabe o que é um minueto. Caramba, aí agora vocês vão me botar numa aguda. Foi uma saia justa? Foi muito justa, muito justa. Porque eu não saberia te dizer agora a época, né? Mas com certeza é uma dança de origem europeia. Não sei se dançava aqui no primeiro ou no segundo reinado, mas que a bicha antiga e era totalmente desconhecida para mim. Então, é um ritmo que lembra um pouco o quê? A valsa ou a quadrilha, mas dançada de uma forma muito reverente. Então, tem muitos rapapés, tem muitas reverências, tem muita mão assim, tem beija-mão, essa coisa toda. Que, aliás, na letra ainda tem essa coisa do beija-mão. Tipo, como seria bom dançar o minueto no tempo da vovó, não sei o que, na época, não sei o que, do beija-mão. Então, a letra já me levou a imaginar como seria a dança. E o ritmo, por si só, você já vai automaticamente fazendo isso. É que, na verdade, as pessoas já viram essa dança em novelas, sim, só não sabiam o nome. O nome, então, minueto, pois é. Então, aí, e dentro desses 40 anos, quando você começou na época da escola, na tua trajetória de fazer o minueto e tal, o que já veio mais de trabalho na área de artes? Bom, na escola ainda, eu percebi que eu conseguia fazer com que as pessoas ouvissem o que eu estava falando. Então, nós tínhamos um cinema e eu consegui uma ocasião fechar aquele cinema para fazer uma sessão só para a gente arrecadar dinheiro para a formatura ou para festividades, essa coisa toda. E houve uma época em que o slogan do cinema era: cinema é a maior diversão. E isso depois foi decaindo um pouco, e nessa época eu coloquei: cinema ainda é a maior diversão. Então eu também já era uma marqueteira legal, podia ter feito porreta. Porreta. Então, todas essas coisas que a gente empreendia, eu estava sempre na frente. E eu lembro que teve a época da ditadura e tal. Esse meu professor de história, inclusive, ele havia sido preso, o pai dele. Uma história, assim, muito interessante. E isso deixava, né, o imaginário da gente viajava. Então, essas pessoas, para a gente, eram ídolos mesmo, né? Então, eu era tão atrevida, mas tão atrevida, que com 14, 15 anos, eu liderava passeata. E a gente, né, a cidade não era uma cidade enorme, mas tinha lá o grupo. Eu sou péssima com as denominações militares, uma coisa que eu não gosto até hoje, nunca gostei, mas é tipo. Como é que é, gente? Enfim, tinha um quartel lá com aqueles militares, e a gente, naquela cidade pequena, a gente liderava passeatas contra
toda essa proibição de que a gente fosse quem a gente queria ser, né? Um trabalho artístico totalmente calado. E depois eu fui para Recife, morei 1 ano em Recife, depois voltei para Pernambuco, para Arco Verde, e cheguei ao Rio com 13 anos. Aí fui estudar no Raja. Para mim foi assim uma abertura tão grande, um colégio... Raja Gabalha. Raja Gabalha, O professor Hélio, fui lá, minha tia me levou lá e tal, eu consegui uma vaga lá. E só fiz um semestre. Aí minha mãe resolveu voltar. E para mim aquilo foi uma morte, né? Porque você ter contato com uma coisa grande e depois você ter que voltar para o pequenininho, o espírito não se adapta mais àquilo, né? Então eu fiquei lá enquanto eu tinha que ficar, né? Eu era menor, podia fazer outra coisa, e voltei ao Rio com 17 anos, quase 18 anos. Então, eu fui trabalhar no Jornal do Brasil, trabalhei antes em outras coisas também, como vendedora, conferidora de carnê da Girafa, não sei o quê, J. Silvestre, aqueles programas todos. E aí eu comecei a ter contato com a Rádio Jornal do Brasil, a época do Milani, do Ronaldo Malta e tal. Mas imediatamente eu procurei me aproximar do teatro. Foi quando eu conheci Leonardo Alves, a gente fez teatro lá na Aliança dos Cegos, na URCA, e dali eu não parei mais. Aí fui fazer TVE, fiz João da Silva, depois fiz outros trabalhos lá, mas trabalhos pequenos, e não parei mais de fazer teatro, quer dizer, parei. Porque quem tem 5 filhos tem que parar de vez em quando. Então, quando eu parava mesmo. Tinha que dar aquelas paradas mais ou menos longas, muito longas para mim, mas não eram longas para eles, né? Então, é uma carreira de mais de 40 anos, mas com muitas paradas, e para e volta. Percalços, E toda vez que você para, quando você volta, você não volta, você volta, você recomeça. Então está sempre recomeçando. Então é uma carreira, uma vida de recomeços. E aproveitando que você citou o cinema, você participou de filmes como Rei da Vela e Boca de Ouro. Rei da Vela foi uma oficina que o Zé Celso deu no SATED, que o SATED já foi maravilhoso, você não tem noção. E eu sou da época da Wanda Lacerda, então, gente... Mas o problema do cabelo é só porque eu parei de pintar, entendeu? Porque todo mundo também está com esse cabelo, mas está pintado. E ele deu uma oficina maravilhosa, maravilhosa. E ele aproveitou o final da oficina e ele aproveitou todos aqueles atores para fazer aquelas cenas tipo Mierdade, tipo Boal, com todo mundo. E na época eu estava grávida da Tatiana, que é a minha segunda filha. Então tem uma cena lá cantando, grávida, com vestido branco lá, aquelas coisas bem do Zé Celso, foi uma coisa incrível. E o Boca de Ouro foi o Avancini que dirigiu, e todos os trabalhos bons que eu fiz na Globo foi com o Avancini. O primeiro trabalho que eu fiz na Globo foi com o Avancini, e os subsequentes também com o Avancini. E depois agora com o Luiz Fernando, que era o sonho da minha vida, e Luiz Fernando, inclusive, foi diretor assistente do Avancini. Então, é da mesma linha do Avancini. Na realidade, eu acho que o Luiz Fernando é o sonho de qualquer um. Qualquer um. Qualquer um que seja voltado para a sala de arte. Mas quem conheceu o Avancini, o sonho passou a ser Luiz Fernando. Mas é o sonho de qualquer um mesmo. Aí... Então, assim, aproveitando que a gente falou de cinema, depois o Sandro volta lá com a pergunta que ele quer fazer, a gente já vai engatar na TV. Já que você falou de Jorge Fernando e tal. Do Luiz Fernando. E você participou de Grandes Sertões Veredas. Nossa, a melhor coisa que eu já fiz na vida. Selva de Pedra, só que o remake, né? Memórias de um Gigolô. Recentemente foi Velho Chico. E teve aquela participação em Tieta. Uma participação nula. Mas a gente não vai falar sobre Tieta. Vamos falar dos outros, né? Dos outros trabalhos. Qual desses trabalhos foi o que mais te marcou? Grande Sertão. Você fazia que personagem? Eu fazia apenas a mãe do Riobaldo. Quando criança, né, quando adolescente, que o papel do Riobaldo é do Tony Ramos. E é um trabalho assim completamente diferente do que tudo que era feito, porque o Avancini sempre foi um diretor muito rígido, talvez por isso que eu admirasse tanto.
E nós tivemos uma preparação também extremamente rígida. A gente ficou quase 2 meses fazendo desconstrução na academia da... Gente, eu já ia falar Idelgarde Ângelo, coitado, Idelgarde é outra pessoa. Ângelo Viana. E éramos todos os atores, não tinha classificação de atores. Esse é protagonista, esse aqui... Não. Todos os atores trabalhando ali para se desconstruírem, para tirarem todos os vícios, toda aquela postura de ator, de grande atriz, ou os vícios mesmo que todos nós atores temos. Então foi um trabalho seríssimo de desconstrução corporal. E depois a minha participação foi em Paredão de Minas, que é à beira de um afluente do São Francisco, do Rio de Janeiro, e onde a gente ficava hospedado nas casas das pessoas, que era um vilarejo mesmo. O Exército construiu um galpão enorme, onde todos nós almoçávamos numa mesa que tinha mais de 10 metros de comprimento. Era um almoço tipo rancho mesmo. Então foi uma experiência maravilhosa, maravilhosa. E foi onde eu conheci o ator que eu falo assim, em qualquer lugar que eu possa, o ser humano mais extraordinário que eu conheci da televisão, que chama-se Tony Ramos. E assim, você já vai chegar na sua pergunta, Sandro, mas vamos falar um pouquinho de Velho Chico, que é uma novela recente. Só que tu tá acabando com as minhas perguntas. É uma eu quero perguntar do Velho Chico. É uma novela mais recente Tem que as pessoas vão se lembrar, né? Até porque foi nessa novela que a gente acabou perdendo um grandioso ator, né? Então, assim, fale um pouco de Velho Chico, seu personagem. Velho Chico, nós fazíamos parte do elenco de apoio, éramos 27 atores. E nós sabíamos que não tínhamos personagens definidos. Mas o Luiz Fernando, por conta do nível de exigência dele, ele não queria trabalhar com pessoas que não tivessem experiência ou que não tivessem o tipo físico que ele queria. Então foi uma experiência que eu falo assim, não por mim, para mim foi um sonho realizado, só o fato de estar ali, junto com aquele elenco. Mas eu acho assim, uma novela de muita coragem, só uma pessoa com muita independência para fazer um trabalho daquele, onde de repente o Brasil inteiro viu Zé Dumont num barco, falando um poema de, sei lá, 30 segundos na Rede Globo é uma coisa caríssima, né? Onde Zé Dumont falava um poema que eu acho que durou mais de 1 minuto, e a imagem era o Rio e Zé Dumont. E Zé Dumont com todas aquelas características que nós temos, né? É o nordestino, cabeçudo, com o seu sotaque inteiro ali, que o bicho não perde nem um pouco. Eu fui obrigada a perder muito, hoje eu tenho muito pouco, e ele não perde nem um pouco. Onde a gente viu o trabalho, assim, um trabalho extraordinário, que todos nós, do elenco de apoio, ficávamos observando. Nós fomos pagos para observar como o Irandir Santos trabalha. Então, assim, é uma coisa que eu recomendaria para todos nós, cada um de nós, se um dia tiver a oportunidade de ver Irandir Santos trabalhando, como é que ele trabalha. Quando o Irandir chega no set, o personagem já chega junto. Então, não é aquele cara que chega e vai passar na produção e vai ficar conversando e vai dando... Não, ele chega, ele vai quietinho para a casinha dele, daqui a pouco você vê ele botando uma roupa no varal, ele tirando uma roupa do varal, aí você olha ele fazendo gestos repetidos, ele está fazendo aquela cena repetidas vezes, aonde que ele vai parar, aonde que ele vai segurar o braço da atriz, o que ele vai fazer depois, para que lado ele vai girar, como é que ele vai voltar, quantos passos ele dá, e aquilo a gente ficava assim... encantado, embabacado, embasbacado com o trabalho daquele nível. Então, assim, Velho Chico foi um presente extraordinário para a gente. Independente de termos personagem, mas a gente fazia assim com a maior honra, com o maior orgulho. Tivemos algumas falas, algumas coisas, mas personagem fixo assim nós não tínhamos. Na verdade, muitos dos
novos atores, né? Eles têm essa coisa, se meu personagem não tiver fala, é a morte, digamos assim, pois né? eu aproveitei e dancei muito forró, pronto. E assim, eu queria falar muito sobre o velho Chico mesmo, por conta do contexto todo. Pelo fato de você ser nordestina, pelo fato de realmente o velho Chico trazer à tona um assunto que é absurdamente importante, porque a gente sabe que o Rio São Francisco é o maior rio, né? Que a gente tem, que corta tudo, a vegetação em volta do Rio São Francisco é muito rica. E a novela deixa muito isso explícito de o velho Chico está morrendo, o que a gente tem que fazer. Então, para você, realmente, queria que você pegasse mais a tua parte emocional, porque a gente sabe que a arte imita a vida e a vida imita a arte. Para você, literalmente, como nordestina, vendo ali o velho Chico e vendo a importância que ele tem e essa coisa do velho Chico estar morrendo, para você, como é que foi isso? Eu acho que tem dois lados, né? Tem o lado da felicidade, por você ver que está participando de um trabalho que a gente, querendo ou não, ele é visto no país inteiro. Quando você faz um trabalho ali na TV Globo, por exemplo, e aí às vezes a gente não dimensiona direito, a gente é visto pelo país inteiro. Quando o Luiz Fernando traz a temática e o mistério e a lenda e todo aquele ambiente rebuscado que era o ambiente, por exemplo, da personagem da Selma Grey, que é outra atriz extraordinária, que a gente teve o prazer de conviver com ela ali, aquela cobra pendurada. Tudo aquilo tem um simbolismo, aqueles santos, aquele personagem do Tarcísio Meira, icônico aquilo, né? E você vê Tarcísio Meira, um antigalã, porque Tarcísio Meira é um senhor ator. A gente estava acostumado a ver Tarcísio Meira, né, como um galã, Sempre como mas galã, é um senhor ator. E a direção primorosa desse sujeito chamado Luiz Fernando, dessa entidade chamada Luiz Fernando Carvalho, e o fato dele trazer também para a gente, trazer para o Brasil inteiro, mostrar para o Brasil inteiro, os atores daqueles estados, onde ele foi buscar aqueles atores nas suas cidades, nos seus estados. Então, Zezita faz cinema há muito tempo. Zezita é conhecida, é uma atriz conhecida de cinema, muito conhecida. Na Paraíba, Zezita é uma pessoa conhecidíssima, né, pelos trabalhos de teatro e tudo. Mas Zezita foi vista assim de uma forma belíssima, Zezita Matos, né, fazendo a mãe do Irandi, do Santo e do... esqueci o nome, mas enfim, do Irandi e do Ai, me ajuda, Sandro, meu Deus, um cara maravilhoso, vou tentar te ajudar. Lindo. Vou tentar te ajudar, eu já lindo entendi. Pois é. Já entendi, daqui a pouco você lembra, não tem problema. Meu medo de ficar velho é isso. Mas enfim, eu vi, voltando à questão do velho Chico, não pelo velho Chico, tá? Porque você é muito humana nessa coisa, como você colocou, das exatas. Eu estou pegando o gancho que você colocou da tua dificuldade com exatas. E conhecendo você, como a gente conhece, você é muito mais voltada para a área de humanas. Na tua parte cultural, tua parte de arte, o que você tenta fazer através dela que possa trazer uma consciência para essa parte mais de humanas mesmo, a questão da preocupação com o próximo, essas coisas? Eu acho, eu só queria falar uma coisinha rapidinho do velho Chico, desses atores que foram trazidos de lá, né? Que eu queria puxar assim uma sardinha para um amigo meu que eu amo de paixão, que foi minha filha, que conseguiu reencontrá-lo com muita dificuldade, e ele fez uma participação linda no velho Chico, que é o Dadá Venceslau. E o Dadá, para mim, representa todos aqueles atores que vieram da Paraíba, de Alagoas, de Pernambuco, da Bahia, né? Que foram esses atores que foram, de repente, mostrados aí para um público enorme. O teatro, eu acho que o teatro ele é transformador. Se a gente não achasse, a gente não faria. Né? Ele é transformador. Não transforma, de repente, um bando, um monte de gente, mas vai transformando a partir de uma constância,
né? Você viu uma peça um dia, o Moacir estava me falando da primeira peça que ele viu, eu falei, é muita sorte. A primeira peça que ele viu foi Sonhos de uma Noite de Verão. É muita sorte, porque às vezes a primeira peça que você vê é uma peça que foi mal montada, ou que foi mal dirigida, ou que está meio capenga, e aí você, ai, mas teatro é isso, né? Mas quando você tem a possibilidade de você ver um trabalho bem feito, o trabalho bem feito não é o trabalho da grande produção, é o trabalho dos atores que estão ali trabalhando, que sabem o que estão fazendo, sabe o que é uma coxia, sabe o que é um proscênio, sabe o que é um palco, sabe? Então o cara sabe fazer luz, o cara sabe fazer o som, o cara... Ou ele aprendeu, se aperfeiçoou para fazer, ou ele teve que aprender na marra. Não, é isso que eu quero fazer e eu vou descobrir como isso é feito. A maioria de nós faz dessa forma, né? Na marra. Na base da cotovelada, da licença que eu estou chegando. Eu não posso dizer assim, eu sou produtora. Não, eu preciso ser produtora a maior parte do tempo. Então, eu sou por necessidade. Nós somos por necessidade. Né? Você colocou isso agora, desculpa eu te interromper, mas é porque veio uma coisa do Silvio Santos na minha cabeça, que ele falou isso uma vez, ele sempre fala isso, na verdade. Tem uma frase que ele fala exatamente isso: eu nunca quis ser dono de televisão, eu tive que ser dono de televisão porque os donos de televisão não me abriram espaço. Então é mais ou menos isso, a gente acaba entrando na base da cotovelada, porque senão é só, como você colocou essa novela do Luiz Fernando, por isso que eu estou pegando muito no Velho Chico, porque realmente ela abriu a porta para muita gente, e principalmente gente desconhecida, que não é as grandes estrelas da vida. Exatamente. Então, aí você via aquela turma toda. A Marcélia já tinha feito novela, mas de repente você vê junto ao mesmo tempo a Marcélia Cartacho, o Dumont, a Zezita, aquela turma toda ali junta. E outra coisa também extraordinária, a gente sem nenhum freio para falar como a gente sempre falou, porque vocês não têm noção do que é você chegar no Sudeste e você ficar escutando, ô Paraíba, sabe, você é de onde? Sou de Pernambuco. De Recife? Recife, cidade pequena, porém decente. Cara, isso vai te deixando irritado, chateado, mas você tem que estar inserido ali. Aí você vai perdendo o sotaque, você vai observando e vai, eu não posso falar assim, eu não posso falar, sei lá, tia, eu tenho que falar tia. E você vai se anulando um pouco. Quando você tem a oportunidade, aí você é você inteiro. Com o sotaque, com a melodia da palavra, né? Com o cheiro da comida, com tudo. Você sente até a terra debaixo do chão, né? Você sente até a terra debaixo da unha. Né? Então, essa oportunidade foi extraordinária. E você é uma artista de várias vertentes, né? É teatro, televisão, cinema. No teatro você fez recentemente Paixão de Cristo, este ano. Né? Nós fizemos. Exato. Até o Tony também. E também o espetáculo Favela, que eu não podia deixar de falar. É maravilhoso. Eu vi esse espetáculo sei lá, eu sou muito ruim de data também, mas eu acho que é uns 5 anos atrás, o Favela 1, porque a Carla Cristina, ela é atriz da minha filha, né? Ela é agenciada pela minha filha, pela Dani Fonseca. E aí tinha o Milton também, que também é ator da Daniela. O Márcio, que eu ouvia muito falar no Márcio, mas não conhecia. Daniela, o Rômulo. Tem vários artistas, né? Dani Fonseca. Vou me candidatar também. Faça isso. Ou pelo menos chamar ela aqui pra gente trazer mais um bocado de artistas. Exato, né? Então, e aí eu fui ver a Favela a primeira vez. E eu fiquei chocada. Porque, como é que a gente pode classificar aquela peça? O cenário, você já entra na favela, né? Porque é um cenário de uma simplicidade, de uma inteligência. É uma coisa maravilhosa. Você vê o beco, você vê o barraco, você vê o outro barraco, você vê o borracheiro, você tudo que tem ali numa favela. E os personagens são tão autênticas, tão reais. As falas, a música, e eles começaram a fazer isso sem patrocínio. Até hoje eles não têm um grande patrocínio, têm apoios, e é um grupo enorme, são mais de 40 pessoas envolvidas, só de atores em cena são 20. E qual é assim o seu personagem no Favela? O meu personagem, na verdade, é o personagem da Dija Martins, sim. né?
É o papel que foi escrito para a Dija, a Dona Jurema. Dona Jurema é quem toma conta da vida de todo mundo da favela. Olha, então, galera, olha o momento saia justa. Pois é. Interpreta só um pedacinho Mas nem da morta, Dona Jurema. mas nem morta, porque eu preciso ter alguém ali, ter as piriguetes ali, ter o bandido, ter a favelada. Não posso Moacir de Piriguete foi a melhor. Posso não. Eu prometi que eu não ia falar palavrão. Então pode falar. Não, mas é o personagem, gente, olha Isso só. saia Vamos justa, entender. tá Não, vendo? O palavrão né? não é a personagem. Zenaide, está Vamos lá, falando. Agora é apenas o Dona personagem. Jurema. Gente, eu sou Um tímida. pedacinho. Vocês acham que eu não sou tímida? Dona Não, Jurema. não tem eu ninguém sou- aqui, eu só sou- tem Tem que bater na gente, porta. Zenaide. Não tem que bater na porta não, já estou vendo. Dona Dona Jurema. Caralho, sai daqui, o que você está fazendo uma hora dessa? Isso é hora de você bater na minha porta? Acha que eu não tenho o que fazer, não? Ah, pelo amor de Deus. Dona Jurema é braba. Dona Jurema é aquela fofoqueira brava da favela, não tem? Mas realmente, ela toma conta. E o barraco dela fica de cara, né? O barraco dela, a janela dela. E mesmo quando a janela está fechada, o nego pensa que ela não está vendo, ela está vendo tudo. E é um personagem que o Márcio fala que a Dona Jurema conta a história da favela. Não é bem assim, eu acho. Porque tem cada personagem em favela que é um melhor do que o outro melhor do que o outro melhor do que o outro. Quando junta todo mundo... Mas essa Dona Jurema é bem uma vizinha minha que eu E tenho, é. hein? Todo mundo tem uma, né? todo mundo tem uma Dona Jurema. Mas assim, e essa peça está em cartaz, já é o Favela 2, e eu acho que já é o 7º ano que esse grupo está imbatível. Teatro, todos os teatros que eles vão é teatro lotado. Recentemente, assim, a gente já falou de cinema, a gente já falou de teatro, a gente já falou de TV, grandes papéis, mas recentemente também, se eu não me engano, coisa de um mês, você fez uma apresentação na Chacrinha, lá na Chacrinha de música, só que aí foi como cantor. Não, foi na Arca Voadora. Foi na Arca Voadora. É porque nós temos um projeto, eu falo nós, não é porque eu seja uma pessoa humilde, não é isso. Nós porque eu não consigo cantar sozinha e o músico também não consegue fazer o trabalho que eu faço, não que eu não consiga, mas nesse caso o projeto chama-se Caras do Brasil. Porque há muito tempo eu venho cantando coisas que eu acho que sejam pertinentes. Então a minha cara de pau, a minha audácia é tanta que eu acho o seguinte: eu acho que tem as músicas que as pessoas gostam de ouvir, tem as músicas que a gente gosta de cantar e tem as músicas que eu acho que as pessoas precisam ouvir. Sim. Por quê? Porque nós estamos, segundo Alceu Valença, um programa que eu andei fazendo com o CJ, TVZO, aí a gente fez várias entrevistas, Quinteto Violado, Cláudio Nucci, Alceu, um monte de gente. E Alceu falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ele falou que a trilha sonora do Brasil está muito pobre. Gente, isso é uma verdade incontestável, né? Então, quando a gente vê hoje o Chico Buarque ganhar o Camões de literatura, né? Quer dizer, o primeiro músico a ganhar o prêmio Camões, que é de literatura, tanto igual ao Bob Dylan, que ganhou também, né, o Nobel de Literatura. O primeiro músico também a ganhar o Nobel de Literatura. Então, eu acho o seguinte: todos os ritmos, todas as manifestações musicais são legítimas, né? O funk é legítimo, o rap é legítimo. Agora, eu não me vejo cantando funk e não me vejo cantando rap. Mas Isso... já pensou? Pois é. Maria Zenaide, Pois é. olha só. Eu imaginei agora a Dona Jurema Maria cantando rap. Pois é. no seu show, aí me vem Tony Silva e fala assim: canta vai, popozuda. Não é? Não é? Então, aí o que eu faço? O rap, o funk e o sertanejo universitário fica para quem sabe fazer, conhece e é representante dessa vertente, né? Então, eu não me vejo cantando um sertanejo universitário, porque para mim o sertanejo é o sertanejo caipira, né? Que eu acho que passou de Chitãozinho e Chororó, já está muito novinho, muito glamourizado. Então o sertanejo para mim Chitãozinho e Chororó também, mas Pena Branca e Chavantinho, que eu amo um sertanejo de mais paixão. rasteiro. Raiz mesmo, né?
e você pega o sertanejo de raiz mineiro, paulista, é uma coisa extraordinária. Então, nesse espetáculo, por exemplo, nós temos 2 músicas de Pena Branca e Chavantinho. Que aí temos músicas do Nordeste, temos músicas do Sudeste também, mas eu percebi que a minha Caras do Brasil estava muito nordestina. Eu também não podia, como é que eu vou fugir disso? Né? Eu sou nordestina e, em se tratando de pessoas competentes em determinadas áreas, eu acho que eu sou competente na área nordestina. Não tem como fugir disso. Né? Só que agora a gente está dando uma modificada, e eu conheci um menino extraordinário, que é daqui, de vocês, aqui, o Davidson, e a gente está dando uma modificada nesse roteiro, que eu não chamo de show, eu acho é um roteiro musical. Então eu já apresentei em vários lugares, e ele é sempre muito bem recebido, principalmente por pessoas que falam assim, gente, mas eu nunca ouvi essa música. Só que ele nunca ouviu, mas ele se identifica e ele curte a música, e ele dança, e ele fala assim, caramba, ou então, há quantos anos que eu não escuto essa música? E a gente tem o Rui Mauriti, que ninguém escuta mais Rui Mauriti, né? Ninguém escuta Pena Branca e Chavantinho assim, numa casa de show, numa casa de música, não escuta. O Davidson me apresentou uma música que o Yamandu Costa canta, Negrinho do Pastoreio, que é uma das lendas mais conhecidas do Brasil e especificamente do Rio Grande do Sul. E é uma coisa assim, é uma pérola, é de uma musicalidade, é de uma harmonia, que você fica, meu Deus do céu. Aí eu tô achando até que eu vou fazer um espetáculo só caipira, porque legal. cada coisa... E assim, aproveitando, que assim, o papo tá tão bom, mas a gente está chegando na reta final, né? Mas falando de musicalidade, Maria Zenaide, para quem não sabe, foi parar no Chile. Fui, há muito tempo atrás, fui parar no Chile. E, pasmem vocês, com um grupo de samba, que é outra área que eu não domino. Né? Já imaginaram Maria Zenaide cantando samba? Eu acho, aí é assim, é aquela área que você tem que deixar para quem é da área, porque faz com muita propriedade e fica bonito demais. Mas já pode cantar funk, só ficando cantar, cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado, exatamente. Então eu fui para Santiago com esse grupo, era um grupo que tinha passistas, eu e meninas, nós fazíamos o casal de cantores, e esses shows que se faz para turista, né? As passistas, aquarela brasileira, carnaval no final, parará, parará, parará. E eu não gostei muito do clima que eu vi, que eu vi lá nessa casa. Era uma casa muito grande mesmo, e as pessoas, sei lá, depois sentavam lá nas mesas, e eu não me vejo terminando o show e sentar perto dos desconhecidos. Eu sou uma pessoa que ninguém acredita, mas eu sou realmente tímida. E para determinadas coisas eu sou mais tímida ainda. Então eu posso conhecer você e achar você o máximo e a gente já está se abraçando aqui e tal. Mas eu posso também conhecer você e, dependendo da situação, eu ficar muito reservada. E muita gente acha que eu sou antipática. Jamais, gente, eu não sou. Só quando eu preciso. Mas enfim, eu acabei... Passeava muito. E Santiago é uma cidade linda. Você foi no Machu Picchu? Não fui, é meu sonho. Mas ainda vou, parece que tem um ônibus agora... Tem no Chile, tem um pedaço do Chile. Mas os Andes, a cordilheira ficava... Sim. A gente, um apartamento, e na frente do apartamento a gente via a cordilheira. A gente acordava vendo a cordilheira dos Andes ali. Fofoca, galera. Nessa época, tinha marido e filhos. Tinha. As minhas 2 filhas, a Daniela e Tatiana, já eram nascidas. E eu fui para passar 3 meses lá. 2 a 3 meses. Bom, enfim, e num desses passeios eu encontrei uma boate lá chamada Night and Day, e aí tinha umas fotos ali, uma mulher brasileira, eu entrei e eu pedi trabalho lá. Eu falei, bom, eu quero fazer isso. E, pasme de novo, eu consegui. E eu fazia um set lá, inclusive eu dançava tico-tico no fubá. Gente, é muita audácia. Não sou sambista e dançava tico-tico no fubá. Eu engano bem, eu encaro e faço. Aí todo mundo acredita que eu estou fazendo legal. E aí depois, bom, a história foi lá, meu ex-marido foi lá e a gente voltou.
Mas eu consegui trabalhar no Chile sem dominar o espanhol, mas é muito fácil para a gente, né? O ritmo e tal. E não fiquei de mal com ninguém do grupo, continuei inclusive morando no mesmo apartamento, mas fazendo esse trabalho paralelo. E foi uma experiência muito bonita, porque aí eu tive contato com as penhas, que são as casas de resistência, casas de cultura, né? São casas mesmo, com mesas toscas, com vela, com pedra e tal, e onde se praticava a música de resistência. Porque eu cheguei lá na época da ditadura brava. O papo tá legal, mas a gente vai ter que encerrar, né? Infelizmente. Pois é. Mas é porque eu Fizemos já um momento Não, saia justa, né? Eles fizeram. Mas assim, a gente também não pode deixar passar batido Maria Zenaide, cantora. Cantando. Não é? Cante um trechinho aqui pra gente. Aqui agora? Sim, Agora. aqui agora. É o Jesus segundo amado, momento saia Jesus justa. amado. Ué, ninguém O que mandou seria? você ter um monte de profissão. Não é? O que seria? Não tem. Aí dá branco, aí nessa hora dá branco. Você pisa na fulô, que foi algo que eu fui Uma das assistir suas as viúvas de inspirações. Bardo e essa música ficou na minha mente porque ela chegava assim, pisa lá em fulô, e pisa Nem na era, fulô, era né? Um negócio assim. Não era. É uma música que é domínio público e é muito bonitinha. Eu não sei se vai ficar bonita aqui sem nenhuma percussão, mas ela era assim, tá caindo fulô, caindo tá fulô. caindo fulô, tá 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 caindo fulô, Agora é a hora do chapéu. tá caindo fulô, lá do céu, Tem que usar cai na o terra, chapéuzinho olê, tá nordestino de Maria caindo fulô, Zenaide. lá do céu, cai na terra, olê, tá caindo fulô, 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 tá caindo fulô. Ai, meu Deus. A vocês. Galera, se liga, essa foi Maria Zenaide. Não é? E quem quiser saber mais sobre essa maravilhosa profissional, é só deixar lá nos comentários. Queremos Maria Zenaide de volta. Inscreve no canal, marca o sininho para receber as notificações. Vou falar com meus parentes. E além disso também tem as redes sociais da Maria Zenaide, por favor. Sinta-se à vontade de divulgar suas redes sociais. Olha, eu não tenho redes sociais, é só Facebook mesmo. Não Facebook. sei nada de Instagram. E como é que as Nem pessoas gosto. te encontram no Facebook? Facebook Maria Zenaide. Só. Maria Zenaide, Zenaide com Y. Tá aí, galera. É eu. E não esqueçam de deixar aquele likezinho lá pra gente, né? E Faz favor. botem bastante lá embaixo assim, queremos Maria Zenaide de volta, porque a gente vai lançar um desafio pra ela, hein? Tenho certeza que vocês vão gostar. Muito obrigado, Obrigada a Maria você, Zenaide. meu amigo. Obrigada a você. Obrigada, Sandro. Sandro. O outro fez eu falar palavrão hoje. Mas tem que ter, ué. Os bastidores de Maria Zenaide. Foi.